Então, você já fez seu estoque no supermercado? Tem suprimentos para pelo menos um mês? Tem a opção de fazer home office? Talvez tenha alguma reserva financeira? E acredita que seus recursos durarão o tempo necessário para a quarentena. Mas, e se você fosse um trabalhador informal que tem seus recursos para uma duração de no máximo uma semana? Já vê a angústia começando a surgir, já não dorme direito e já não sabe o que fazer. Então, é justamente essa sensação de beco sem saída que cativou os filósofos a pensarem e a buscarem novas soluções, novas formas de organização social. Ontem, o presidente Bolsonaro basicamente falou para as pessoas voltarem a trabalhar. E aí, vocês vão voltar a trabalhar? O que vocês acham disso? O que vocês pensam sobre isso? Bom, eu vejo ao menos dois cenários aqui. Quais são esses cenários? No primeiro, nós temos uma quarentena mantida, nós temos o isolamento social mantido, nós temos um controle das mortes por coronavírus, porém nós vamos ter também uma completa destruição dos recursos básicos de trabalhadores informais, uma completa destruição de recursos básicos de comerciantes locais, e uma coisa leva a outra. E aí, muito provavelmente, vai aumentar a criminalidade, muito provavelmente aumenta a desconfiança em relação às instituições governamentais e você vai ter um esfacelamento da ordem social, estabelecendo um estado de natureza robesiano. Já no segundo cenário, o que nós vamos ter? Uma quarentena mitigada, um isolamento social tímido, muito provavelmente um aumento drástico de mortes por coronavírus, porém nós vamos ter trabalhadores informais com seus recursos básicos mantidos, os comerciantes com os recursos básicos mantidos, em razão da volta da circulação de pessoas. E nós vamos ter agora não uma desconfiança generalizada das instituições governamentais. Nós vamos ter, muito provavelmente, uma desconfiança em relação ao sistema de saúde como um todo. E, por fim, nós vamos ter uma ordem social fragilizada, porém não destruída. Então, como vocês podem ver, os cenários apresentados são cenários trágicos, bem dramáticos, e é justamente nessas horas que faz diferença saber filosofia. E por que eu estou falando isso? Porque nesse vídeo eu vou trazer dois filósofos que já refletiram sobre uma circunstância bem semelhante à que a gente está passando atualmente. O primeiro deles é o Stuart Mill, que no seu livro Utilitarismo, ele desenvolve uma ética, ou ele investiga uma ética. Para quem não sabe o que é uma ética, e muito menos o filósofo, esse filósofo é um filósofo do século XIX, e ética é um conjunto de estudos que investiga o que é a ação correta, qual é a ação correta a se tomar. Então, para o Stuart Mill, nesse livro, ele percebe que a ação correta a se tomar, que o ser humano deve tomar, é aquela ação que deve aumentar a maior felicidade em geral. Ou, pelo outro raciocínio, diminuir ao máximo o desprazer, o desconforto generalizado das pessoas. Não é o desprazer individual, mas o desprazer generalizado, ou então aumentar a felicidade generalizada. Então, um exemplo correntemente utilizado pelo utilitarismo é o exemplo do trem desgovernado. Não sei se vocês já ouviram falar, mas para quem nunca ouviu falar sobre essa questão, é uma questão que ilustra muito bem o que talvez esteja acontecendo atualmente. Então nós temos um trem desgovernado, ele está sem freio e você está fora desse trem e você pode mudar o curso do trem. Diante de você tem uma alavanca. Essa alavanca vai mudar o curso do trem, direcionando ele para outro trilho. Porém, em ambos os trilhos, em ambas direções, nós temos cenários trágicos. Quais cenários? Em uma direção, se você não acionar a alavanca, você acaba matando 5 pessoas naquela direção, naquele trilho. Agora, se você acionar a alavanca, você acaba mudando o curso do trem e ele acaba indo para o trilho que mata ao menos uma única pessoa. E aí? Qual a atitude correta? Qual a ação correta que as pessoas devem tomar diante de dois cenários
evidentemente trágicos. Já o segundo filósofo que eu trago nesse vídeo é o filósofo Thomas Hobbes. É um filósofo do século XVI e ele pensou sobre as questões políticas da época. Ele nasceu em circunstâncias de guerra civil e aí, diante daquele cenário caótico, ele, com bastante desconfiança em relação à essência humana, com relação à natureza humana, ele percebeu que talvez o estado de natureza humano seja um estado de natureza má. Então, ele percebe que para se evitar esse estado de natureza, seria necessário a instituição de uma autoridade. E é essa autoridade que vai evitar as maiores atrocidades. É em cima desse raciocínio que vocês podem observar que é estabelecida a ordem social, que é estabelecido o Estado e coisas do tipo. Contudo, os tempos contemporâneos revelam desafios maiores que essas interpretações filosóficas. Por quê? Porque se antes tinha uma preocupação maior numa coesão social, no ordenamento social, hoje nós temos uma sociedade dividida em pelo menos 3 grandes interesses. Quais são esses grandes interesses? Pessoas que acreditam piamente nas informações estatais e acreditam que o Estado tem que exercer um papel ainda maior sobre os indivíduos. Pessoas que, ao contrariamente às pessoas do primeiro grupo, acreditam que, pelo contrário, o papel do Estado deve diminuir drasticamente ou até mesmo não existir, delegando todas as atividades e tarefas à iniciativa privada, ou seja, um grupo acaba não dialogando com esse segundo grupo, e o terceiro grupo que passa despercebido dessas duas grandes contendas. Por quê? Porque é um grupo que está abarrotado de recursos e muito provavelmente não está colocando em risco a sua própria vida, não está colocando em risco os seus interesses e coisas do tipo. Então, há um absurdo problema de comunicação, de confiança na mensagem, de percepção no cenário atual. Mas não só. Geralmente, as pessoas estão confiando bastante na criação e desenvolvimento de uma vacina ou de uma cura. Porém, se vocês observarem, chegarem em outros youtubers, em outras informações, em outras autoridades, vão perceber, por exemplo, o Átila Yamarino, ele já falou que o desenvolvimento de uma vacina é da ordem de 1 ano. Então, será que trabalhadores informais, comerciantes locais vão conseguir sobreviver nesse isolamento social na ordem de 1 ano, na ordem de 6 meses? Será que nós todos, de um modo geral, vamos ter recursos para sustentar uma restrição de pessoas por 6 meses? É claro que não. É claro que não. E é nesse meio tempo nós vamos ter diminuição de consumo, diminuição da estrutura das empresas, aumento do desemprego, e aumentando o desemprego nós temos a diminuição do recolhimento dos impostos e, por fim, o último a ser atingido, nós vamos ter a diminuição ou atrasos de pagamentos de funcionários públicos. A esta altura, vocês devem estar se perguntando, tá, e aí, Luan? O Bolsonaro está certo ou está errado? Bom, eu não quero entrar no mérito se o Bolsonaro está certo ou está errado. Eu quero entrar no mérito de uma questão que eu aprendi em 2016 com o impeachment da Dilma, que foi uma das circunstâncias mais terríveis que eu passei até então. Que é o quê? Nós devemos focar naquilo que temos condições de influenciar e gerar resultado. Então, se as condições próximas de você estão complicadas, tente ajudar essas pessoas, tente proporcionar soluções para essas pessoas e não espere do governo, porque os governantes já estão eleitos. O tempo de resposta do governo nem sempre atende às camadas mais baixas. Quem viu o filme O Poço, da crítica do filme anterior, do vídeo que eu fiz, deve ter entendido isso. O nosso tempo de ação é curto, e se você sabe de alguém que está sendo mais afetado por essa quarentena, procure aumentar o leque de alternativas dele, busque saber como pode ajudar, ao invés de ficar procurando o culpado. Por esse vídeo é só, e se vocês quiserem saber mais sobre filosofia ou outros assuntos, ou outras críticas, ou outras opiniões, escreva nos comentários aí, que eu vou dar uma lida neles. Se inscreva, curta, compartilhe e principalmente reflita antes de partir para o ataque.